Nós estamos de volta com Tradição Cristã, Obras da Fé, hoje homenageando o ilustríssimo Monsenhor Paiva. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor João Bosco de Castro Teixeira e a coordenadora da creche Risoleta Neves, Maria José Fonseca. Nesse bloco, eu gostaria que você falasse com a gente, João Bosco, um pouquinho sobre as contribuições do Monsenhor Paiva para a preservação da memória e da cultura aqui em São João del Rei, frente ao projeto do Museu de Arte Sacra. É uma pergunta muito interessante, porque foge um pouco, digamos assim, as obrigações essenciais do sacerdote, não é? Mas é o Monsenhor, é a riqueza de personalidade que ele tinha. Cita o Museu de Arte Sacra, eu tenho orgulho de ter sido nomeado membro da comissão do museu. Monsenhor dedicou-se muitíssimo a isso. E é notável perceber uma coisa, dedicou-se como empreendedor, porque Monsenhor não tinha recurso nenhum para fazer o que ele fez. Não tinha recurso nenhum para ter um museu de arte sacra maravilhosamente montado como é. Monsenhor sempre deu importância notável à arte. Era padre, era Monsenhor. Isto é, a toda a arte que ele cultivou foi sempre ligada muito à atividade fundamental dele de sacerdote. Mas não é só o Museu de Arte Sacra não, sabe? Monsenhor, quando colocou na mão de todo o povo que quis um livro contendo todo o texto da Semana Santa em latim e em português, ele está fazendo um ato corajoso de cultura, distribuindo, dando oportunidade às pessoas para não só participarem das cerimônias, mas participarem de uma maneira mais consciente, mais ativa, entendendo mais aquilo tudo. Então o museu está lá, maravilhosamente montado, estruturalmente também bem constituído, e eu acho que vai ficar como um dos monumentos de apoio do Monsenhor à arte e à cultura em São João del Rei. Sem dúvida, sem dúvida. E eu gostaria de perguntar agora para Maria José, que também conviveu muito com o Monsenhor Paiva, como ela via essa questão da preservação da cultura, da tradição de São João del Rei. Porque São João del Rei é rica em tradição e o Monsenhor Paiva, ele via e apoiava, né, a questão da tradição, e muitas das tradições religiosas, das celebrações, preservaram com a presença do Monsenhor. Eu gostaria do contato que a senhora teve com o Monsenhor, de como ele via essa preservação, essa tradição. Ele via isso como uma coisa muito importante, ele dava muita importância à tradição, mas a tradição na verdade, sem fugir do essencial. Então, tudo que ele podia fazer para preservar a cultura, a tradição, ele fazia. Tanto Descendimento da Cruz, a Semana Santa, você vê dentro da igreja tem o Ofício de Trevas, que eu acho que não sei se existe em outro lugar. Ele acompanhava tudo, e aquilo nos mínimos detalhes. Ultimamente, quando ele não podia acompanhar presente, ele estava atento e perguntava como estava acontecendo, como estava fazendo, se estava saindo bem. E que ele está inteirado de tudo, mesmo ultimamente doente. Então, foi sempre muito importante para ele essa cultura, essa tradição. E o João Bosco falou muito bem, né, dessa parte dele. Monsenhor tinha uma visão interessante. Ele viveu o período, como sacerdote, o período imediatamente anterior ao Concílio Vaticano II, que produziu uma enorme revolução, sobretudo na liturgia, e todo o período posterior ao Concílio. Mas ele sabia onde ele era pároco. Ele era pároco da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, de 300 anos de tradição, coisa que até o moto próprio do Papa defendia. Não sei se vocês sabem, mas com a reforma que Pio X introduziu, era proibido tocar instrumento de sopro na igreja, etc., exceto naquelas cidades que já tinham tal costume há mais de 100 anos, que era o caso de São João del Rei. Então, Monsenhor entendeu muito bem, vislumbrou muito bem, que na paróquia do Pilar, manter aquilo era cultura e era uma coisa muito séria. Era manter ritos que alimentam a fé popular. Pode não alimentar a fé de
teólogos, está entendendo? Mas aumenta a fé popular. Então a nossa diocese tem essa riqueza, ela tem uma vida litúrgica nas outras paróquias pastoralmente montadas e tem na catedral, conserva na catedral uma tradição muito rica, muito bonita, que envaidece o sanjoanense, né? E, João Bosco, você falou um pouquinho sobre a tradução do livro litúrgico. Eu queria saber qual que é a sua opinião dessa questão da preservação mesmo, tanto dos rituais da Semana Santa, os cantos gregorianos que são traduzidos neste livro. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você está me colocando em saia curta, mas eu não receio dizer minha opinião. Não. Aliás, até acho que já falei. A manutenção destes ritos, de toda essa festa religiosa na Catedral de São João del Rei, com o canto litúrgico, com os cantos litúrgicos, porque as orquestras executam cantos litúrgicos. Não são só religiosos, não, são litúrgicos. Isto é, o texto que elas cantam é o texto que o padre iria falar. Entenderam? Então, a preservação disso na Catedral de Nossa Senhora do Pilar me parece uma coisa muito correta, muito bonita, muito significativa. Mesmo porque os padres, quando não estão celebrando tais funções, o povo canta, o povo participa. E essa é a dimensão pastoral pós-conciliar, que as demais paróquias de São João del Rei têm muito mais vivas do que no Pilar. Mas essa riqueza, essa diferença, é preciso vê-la como riqueza que nós temos. Você não é obrigado a ir a cerimônia nenhuma, nem em Dom Bosco, nem em São Francisco, nem em Matosinhos, nem no Pilar. Você pode escolher a cerimônia, ou uma cerimônia mais tradicional, ou uma cerimônia mais nova, cheia de tanta coisa. Eu vejo isso como riqueza. Isso reafirma a identidade são-joanense, na sua opinião? Muito, muito. Não sei em que dimensão, mas eu até não diria sanjoanense, porque eu acho que nós, quando falamos que São João del Rei é a cidade dos sinos, pequena parte da cidade de São João del Rei. Matosinhos no Oficino, Tijuco no Oficino, Lenheiro no Oficino, Pio XII no Oficino. Então faz parte desse centro histórico que nós temos. Eu não gosto de insistir muito nisso, porque se eu insisto muito nisso, eu estou excluindo uns 60%, 70% da população de São João del Rei que sequer conhece os toques dos sinos, não é verdade? Mas manter isso também, e custa manter isso, vocês sabem, custa, é preciso fazer curso de sineiro, manter isso também é uma coisa boa, oportuna, porque nós não temos o direito de apagar a nossa história. Não temos esse direito. E viver isso não atrapalha a gente viver o hoje. Por que me atrapalha? Então é desculpa, muitas vezes nós damos desculpa, que a manutenção de certas tradições impedem o presente. Eu discordo francamente. A manutenção de certas tradições são riqueza para nós. Agora, eu sou mais jovem, eu quero uma outra dimensão de fé, eu quero uma outra expressão da minha fé, você tem outras tantas manifestações na mesma cidade. E esse é o Tradição Cristã, Obras da Fé, hoje homenageando o nosso Monsenhor Paiva, que enriqueceu a nossa região, né, São João del Rei. E eu gostaria, de falando sobre esse enriquecimento, dirigir para os nossos dois convidados, hoje o professor João Bosco, ele que foi até reitor da FUNREI, o atual UFSJ, e também para Maria José Fonseca, ela que é coordenadora da creche Risoleta Neves. E pelo contato direto que vocês tiveram com o Monsenhor Paiva, o que ele deixou de marca para a vida de vocês, vida pessoalmente, de aprendizado? Para mim ele deixou muito. Desde menina eu conheço o Padre Paiva, é um carinho em chamá-lo de Padre Paiva. Às vezes eu ia falar, Monsenhor, ele não. Quer dizer, ele não se sentia ofendido em chamá-lo de Padre Paiva. Então a gente acostumou chamá-lo de Padre Paiva. Na sua simplicidade, na sua humildade, na sua grandiosidade, assim, de coração aberto, caridoso, é uma fé inabalável. Então ele deixou muitos exemplos para a gente de verdade. Uma pessoa simples, uma pessoa que, quem ouviu o testamento dele, lido
Padre Geraldo, na missa de sétimo dia, se não me engano, ele não deixou nada de material, mas ele deixou grande riqueza espiritual, moral, na cultura, como o João Bosco já falou aqui perfeitamente, em todos os sentidos. Então, para mim, pessoalmente, o Padre Paiva é um modelo de fé, em primeiro lugar. É um modelo de humildade, de caridade, de abnegação, de desprendimento. E, assim, um dom grande que ele tinha pelo pobre, pela pessoa carente. Ele se preocupava muito quando era paróquia, pertencia ao Senhor dos Montes, ele se preocupava muito com aquele bairro. Tanto que aquele bairro é muito feliz, muito agraciado por tudo que o Padre Paiva fez naquele bairro. Ali tem muito do Padre Paiva ali. Eles dão muito graças a Deus a isso. E a creche, né, também. O meu contato com o Padre Paiva não é tão antigo, não. Porque eu fui seminarista salesiano, fui salesiano há muito tempo, e a gente levava vidas em campos bem diferentes. A minha vida foi sempre ligada à educação. Então, mas depois, quando eu vim para cá, para montar a universidade, aí me aproximei muito de Monsenhor. E houve um momento difícil na minha vida aqui como reitor, e Monsenhor foi me visitar em casa. Eu posso contar nos dedos da mão, e não estou reclamando absolutamente, quantas vezes algum sacerdote me visitou. O senhor foi um que foi me visitar. E foi me levar uma palavra de apoio, de honesto, uma palavra muito honesta ele foi me levar. De lá para cá eu desenvolvi um contato muito grande com ele, sobretudo depois que ele deixou de ser pároco. Porque quem disser que Monsenhor não sentiu um pouco abandonar a função de pároco, eu não acredito. Ele sentiu, quem conviveu com ele sentiu. Virou pároco emérito, merecidamente, lógico, né? Mas depois disso, então, eu não passava mais de 2 meses sem ir fazer uma visita, e para mim foi ótimo, para conhecer mais profundamente, não o padre, o sacerdote, o pároco, mas a figura humana dele, sabe? Que tem características também muito fortes, uma humildade muito grande, aliada a uma coisa que não tem nada a ver com a humildade, hein? Sinceridade. A humildade é a maior expressão da verdade, né? Monsenhor, pelo menos na relação comigo, era de uma verdade enorme. E eu chamo isso de humildade, tá entendendo? Simples, humilde, destituído de vaidade, completamente destituído. Uma figura humana que me enriqueceu. Eu tenho ótima lembrança dele, sabe? Como pessoa, como gente. Então, poderia falar que a vida do Padre Paiva já era um aprendizado para todas as pessoas? Eu não sei para todas, não vou falar para todas não, Maria José já deu testemunho dela, eu conheço um montão de gente que dá esse testemunho, e eu falo que eu que convivi com ele só muito mais tarde, sou muito agradecido. Eu recebi, vou usar uma palavra que pode ser afrescalhada, mas é a pura verdade, recebi carinho de Monsenhor. E eu acho que isso pode me faltar tudo na vida, menos carinho. E o programa Tradição Cristã Obras da Fé vai para um breve intervalo e já já estamos de volta.